é uma mera declaração de algo que já existe, ou o juiz ou a juíza produz algo. Esse é o caráter. Em seguida, que é o quinto ponto, eu vou abordar a relação entre lei e justiça. Até que ponto a preocupação com a justiça vai interferir na aplicação da lei, se é possível desconsiderar a lei em busca de uma solução mais justa. Qual é o limite da busca da justiça na Constituição judicial? E o sexto ponto é sobre uma pergunta: se existe mais de uma solução correta para um caso. Então, quando há um problema jurídico e o juiz tem que tomar uma decisão, só existe uma solução correta ou existe mais de uma solução correta? E o fechamento serve enquanto a conclusão para relembrar os pontos anteriores. Fica à vontade para me dar a qualquer momento. Eu gostaria de fazer essa exposição como se fosse uma aula, certo? Porque, como eu falei, esse ano, desde os 14 anos de docência, eu sinto falta desse contato presencial, né? Eu não tenho com aulas pelo time. Eu acho que o ambiente universitário proporciona uma vivência única, possibilidade de troca de experiências e realmente tem grande valor para os profissionais do curso. E o professor que atua como advogado, como juiz, ao ser professor, ele se torna o melhor advogado, o melhor jurista. Então, realmente, eu não tenho plano de deixar vocês em razão disso. Então, voltando aqui, o primeiro ponto, sobre a problematização. Como deve ser tomada a decisão judicial? Bom, no plano do DVC, aí nós temos que considerar o direito positivo, então, aqui no Brasil. Considerar, em primeiro lugar, a Constituição Federal, de 1988. E, nesse aspecto, nós temos que mencionar o artigo 93, o inciso 9, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Quer dizer, a nossa Constituição é uma Constituição que prevê o Estado democrático de direito, e uma característica do Estado de Direito é que todos os poderes devem ser limitados. Então, o poder executivo deve ser limitado, o poder legislativo deve ser limitado, e, claro, o poder judiciário deve ser limitado. Então, existe um poder de tomar decisão judicial, certamente, mas esse poder tem que ser limitado para evitar o arbítrio. Você usa o princípio do inerente ao Estado democrático de direito, que é o princípio da vedação do arbítrio. Você imagina uma decisão sem fundamentação. Porque isso já ocorreu. Vou dar o exemplo na França, na época do antigo regime. O regime absolutista, que aconteceu até a Revolução Francesa. Então, na França, até 1790, não havia dever de fundamentar uma decisão. Então, imagina que se tem um processo, o juiz decide se dá razão ao autor totalmente, parcialmente, se dá razão sem ser fundamentar. É um espaço muito, realmente, é um espaço máximo para o arbítrio. Então, é necessário que a decisão seja fundamentada para que o poder de decidir seja controlado. Devem ser expostos os motivos fáticos e jurídicos para aquela decisão e, naturalmente, para permitir o exercício do direito ao recurso. Então, como é que a parte vai recorrer da decisão se a decisão não tiver uma fundamentação? Então, esse é o plano
TVC. Então, a decisão deve ser fundamentada. É claro que, do ponto de vista teórico, existe muita discussão sobre isso. E o que é, afinal, uma decisão fundamentada? Como é que eu sei se a decisão está fundamentada ou não? Porque aí já é mais um problema de teoria da argumentação jurídica. Agora, considerando esse outro aspecto, que é como a decisão é tomada na prática. Bom, essa é uma resposta difícil de ser dada, mesmo por alguém que exerce na prática essa função, porque é necessário reconhecer um dado para falar somente aqui no Brasil. No Brasil existem 18 mil juízes. Como é que uma pessoa vai poder descrever como na prática 18 mil outras tomam essa decisão? Então, o máximo que eu poderia dizer é como eu procuro tomar a decisão. Então, em uma perspectiva individual, claro, nós temos sempre o intuito de tomar as decisões de forma fundamentada, examinando os argumentos apresentados pelas partes e declinando os motivos. Os motivos com base na lei, na jurisprudência e na doutrina. Então, a decisão sempre como um ato vinculado ao processo e aos elementos do processo. A vara que eu atuo aqui em Porangatu é a primeira vara civil de família e sucessões da infância e juventude. Então, são competências distintas, mas para falar, por exemplo, vara civil. Vara civil, em geral, são temas de interesse meramente particular. No processo, como vocês sabem, há aquela regra do ônus da prova, pelo artigo 373. Inciso primeiro, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Cabe, por sua vez, ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, examinando o processo, por mais que o julgador olhe para aquele processo, ou até mesmo veja na audiência, e pense, bom, até que essa parte tinha razão. Mas se não está provado no processo, não dá para desconsiderar os elementos dos autos e buscar uma solução favorável àquela parte. Porque isso violaria, inclusive, esse dever de fundamentação das decisões judiciais. Outro aspecto prático que eu posso mencionar sobre a tomada de decisão na prática, porque, pelo menos eu, quando eu entrei na graduação e pensava no trabalho de um juiz, pensava assim, um juiz, ele vai examinar muito processo, ele tem uma sentença para prolatar, e ele poderia ficar dias, semanas, até um mês, pensando só naquele processo para prolatar aquela sentença. Mas a realidade não permite isso. Porque o que tem a ver no nosso judiciário é que o acervo processual é muito grande. Então, para falar aqui da unidade que nós trabalhamos, que é a primeira vara civil, lá são mais de 2 mil processos. Certo? E existem processos que estão lá no gabinete para tomar a decisão. E atualmente está a ordem de mais de 700 processos. E é claro que o nosso objetivo é sempre decidir mais do que aquilo que chega, para que esse número vá baixando. Tem baixado no mês passado, graças a Deus está baixando. Mas para isso nós temos que analisar por dia dezenas de casos.
Então, é absolutamente essencial saber examinar um processo rápido, em todos os seus detalhes, e poder tomar decisão rapidamente. Porque senão os processos se acumulam e fica uma situação que compromete até o direito fundamental, a duração razoável do processo. Então, a grande dificuldade que eu vejo na prática é essa, quer dizer, procurar tomar a decisão da forma mais rápida possível, mas também não pode ser uma decisão sem examinar o processo adequadamente, porque senão há um prejuízo na qualidade da decisão. Então, é um equilíbrio entre a rapidez e a qualidade. Então, esse é um desafio diário. Realmente, na tomada da decisão judicial, e que nos leva a uma dedicação realmente intensa a esse trabalho. Então, abordadas essas perspectivas, e como eu falei, pessoal, se alguém quiser me interromper, se quiser fazer qualquer pergunta, eu não me aponto, certo? O segundo ponto sobre o qual eu ia mencionar sobre os modelos de juiz. Falar do modelo da experiência francesa, o modelo de juiz na tradição saxã, e depois abordar a situação do Brasil. Só vou pegar um ponto da não. O modelo da experiência francesa é interessante mencionar, que talvez algumas pessoas ainda pensem o juiz como se fosse o juiz pós-Revolução Francesa. Mas antes de falar do juiz pós-Revolução Francesa, temos que mencionar como é que era o juiz antes da Revolução Francesa. Então, antes da Revolução Francesa, foi em 1789, e foi fim ao Estado absolutista, não havia independência judicial. Quer dizer, os juízes não tinham autonomia. Os juízes eram auxiliares do rei. Então o rei poderia interferir em qualquer processo a seu bel prazer. O juiz era auxiliar do rei. E lembrando que lá não havia nem o dever de fundamentar a decisão por escrito. Então realmente foi uma época de muita arbitrariedade na aplicação da lei e na interpretação da lei. Então isso criou nos revolucionários franceses uma verdadeira ojeriza em relação à figura do juiz, uma aversão ao juiz. O que levou depois a uma ideia, que era a ideia definida por Montesquieu, que o juiz deveria ser um ser inanimado à boca da lei. Juiz como boca da lei. Então, um ser inanimado é um ser sem alma. Ser sem alma é uma coisa, né? Não é uma pessoa. E deveria ser a boca da lei, que deveria apenas reproduzir a lei tal como foi feita pelo legislador. Porque, veja, quando há uma revolução, há uma transformação profunda na estrutura jurídica e social. E como é que isso aconteceu lá? Houve uma mudança no direito escrito. Porque a transformação profunda não ocorre por meio de costume. O costume é algo que leva tempo. Então foi feita a Constituição Francesa em 1791 e depois um grande movimento jurídico que está em vigor até hoje. Claro, já sofreu diversas reformas, que é o Código Civil francês de 1804, Código Napoleão.
Revolução Francesa teve como o principal objetivo limitar o poder do Estado e havia uma exaltação do poder legislativo, porque os legisladores são representantes eleitos. Naquele tempo o voto era censitário e a classe que saiu vitoriosa na Revolução Francesa foi a classe da burguesia. Então os legisladores eram em sua maioria representantes da burguesia, que é aquela parte do povo que prosperou por meio do comércio. Então havia uma exaltação da figura do legislador e uma rejeição daquela lembrança ruim do antigo regime do juiz como auxiliar do rei. Daí veio a ideia do juiz como ser inanimado à boca da lei. E os tribunais, aqui no Brasil, chama Tribunal de Justiça. Antigamente o nome era Tribunal da Relação, que é o nome que se mantém em Portugal até hoje. Mas aqui chama Tribunal de Justiça. Aqui nós temos Superior Tribunal de Justiça. Foi criado na Constituição de 88. Mas antigamente, na época que o Brasil ainda estava ligado a Portugal, nosso Tribunal Superior era chamado de Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça ainda existe lá em Portugal, em Lisboa. Então a palavra justiça está ligada aos nossos tribunais, tanto aqui no Brasil, como também esse Supremo Tribunal de Justiça lá em Portugal. Na França foi criada uma corte de cassação. Por que cassação? Porque a finalidade daquela corte era cassar a decisão do juiz que não respeitou a vontade do legislador. Então, em síntese, como modelo francês, há uma exaltação da figura do legislador e uma visão muito restritiva sobre a atuação do juiz, para que ele não venha a deturpar a lei. A ideia é que o legislador exerce sua vontade e cria o direito, e o juiz ou juíza deve apenas conhecer a lei e aplicá-la tal como feita pelo legislador, sem nenhuma contribuição criativa. Porque se houvesse alguma criatividade, aí o juiz estaria legislando e não é função do juiz legislar. Então esse discurso considera assim a situação acontece. O juiz diz assim, bom, eu não fiz a lei. Eu só aplico a lei tal como ela é feita pelo legislador. Então eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo dessa decisão. Aí esse tipo de discurso ainda tem uma reminiscência da experiência francesa, porque coloca a decisão judicial como resultado inevitável da lei, como se houvesse apenas uma possibilidade de interpretação para a lei. E geralmente no processo há uma disputa sobre as diferentes interpretações em relação àquela mesma lei. São interpretações razoáveis, baseadas em argumentos relevantes. Em resumo, isso é o modelo francês. Aí outro modelo agora, o modelo começou na Inglaterra e depois foi adotado em outros países de língua inglesa, que é o modelo do juiz inglês. A carreira jurídica na Inglaterra envolve, primeiro, quanto aos advogados. Aqui no Brasil, a pessoa se forma em direito, presta o exame da OAB, logo tendo êxito, faz lá a inscrição e se torna advogado. O advogado no Brasil, ele pode atuar perante qualquer juízo e perante qualquer tribunal, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Ele pode ter um dia de OAB e fazer sustentação lá no STF. Certo? Na Inglaterra não é assim. Há dois tipos de advogados. Existe o chamado solicitor, que é o representante, mandatário
que é aquele que tem contato com a parte. O advogado, ao receber uma procuração do cliente, ele é mandatário do cliente. Aí esse é o solícito na Inglaterra. E tem outro tipo de advogado na Inglaterra, que é o barrister, que é o que essa palavra barrister vem de bar, uma barra, é aquele que faz sustentação em tribunais. E ele não tem contato direto com a parte, é o solícito que contrata faz um acordo com o barrister. Geralmente os juízes na Inglaterra, lembrando que na Inglaterra, diferentemente da França, na França a lei é a principal fonte do direito. Isso é uma decorrência lá da Revolução Francesa. Na Inglaterra a jurisprudência é a principal fonte do direito. E a jurisprudência é formada pelas decisões judiciais reiteradas. Então são juízes, as juízas e os juízes que formam a jurisprudência. Então, claro, há uma preocupação muito grande com a função judicial por isso, porque a jurisprudência é a principal fonte do direito. Então, o barrister, ele faz essa sustentação oral. Na Inglaterra, os juízes em geral são escolhidos dentre os barristers. Então é necessário primeiro ser advogado por um bom tempo, para depois se tornar juiz. Há esse entendimento que o exercício do trabalho do advogado vai depois levar as melhores condições para a exercício da função judiciária. Aqui, se fizermos uma breve comparação, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão de culpa do Poder Judiciário, produz dezenas de milhares de decisões judiciais no ano. A Suprema Corte do Reino Unido, que até uma corte recente foi criada, quem for acessar o site da Suprema Corte do Reino Unido, for ver lá a quantidade de processos, em um ano vai ter 60 ou 70 processos. Em um ano. Porque esses são poucos processos que chegam lá. E os processos que chegam lá, para tomar uma decisão, é uma fundamentação muito minuciosa do caso. E como a jurisprudência é principal no direito, não tem caso que a gente está resolvendo no século XXI. Aí tem um julgado que era lá no século XVIII, que é mencionado, que até hoje interfere na solução do atual problema. Então, imagina você ter que conhecer a jurisprudência de séculos. Então, um negócio difícil. A vantagem do código é só porque às vezes o código tem 2 mil artigos, né? 2 mil tantos artigos. Como é que eu vou me habituar a esses artigos todos? Mas é mais fácil isso do que examinar centenas de anos de jurisprudência. Então lá são poucos casos. E há esse cuidado todo porque realmente é respeitada a ideia da decisão de um precedente, que se torna obrigatório para o caso seguinte, que for semelhante ao anterior. Bom, no Brasil, o modelo de juiz. O modelo de juiz aqui no Brasil é um modelo do concurso público. A Constituição exige 3 anos de atividade jurídica. Então, é uma seleção que é regida lá pelo princípio da impessoalidade. É uma seleção que realmente não é fácil, é difícil o concurso. E os 3 anos podem ser cumpridos em diferentes atividades jurídicas. Pode ser atividade jurídica de advocacia? Pode. Mas pode ser outro tipo de atividade
jurídica. Inclusive, docência é uma atividade jurídica que é levada em consideração para o cumprimento desse requisito. Então, se na Inglaterra é necessário ter uma longa experiência na advocacia, inclusive fazendo sustentação oral em tribunais, para que aí a pessoa ingresse na magistratura, no Brasil o critério é esse o critério dos 3 anos, mais o concurso. Sem dúvida a vantagem do concurso é que é uma seleção que prima pela parte técnica, certo? Não é necessário a pessoa conhecer alguém ou ter boas relações para ser indicado para aquele cargo. Essa é realmente, ao meu ver, né, a grande vantagem do concurso, e que prima também pela eficiência, porque tende a ser uma seleção que proporciona realmente a busca daqueles que estão em condições para o exercício daquela função. Então, em resumo, são esses os 3 modelos. Agora, que a sequência que eu estou mencionando, a construção dialética da decisão judicial. Eu queria destacar esse ponto porque o processo tem uma estrutura dialética. O processo é um procedimento em contraditório. Só existe processo sobre respeito ao contraditório. Então, para falar do processo civil, é feita a petição inicial, é protocolada, o juiz vai examinar a petição inicial para saber se ela vai ser recebida ou se haverá necessidade de determinação da emenda à inicial. Então, digamos, o juiz recebeu a inicial, aí vai ser determinada a citação da outra parte para que a outra parte, querendo, venha apresentar a contestação. Contestação é justamente a oportunidade que a parte demandada tem de se contrapor aquilo que a parte autora afirmou na inicial. Então, já começa o caráter dialético no processo. Depois vai prosseguir para saber se vai ser necessário produzir provas ou não, se é necessário designar a audiência de instrução e julgamento ou não. Digamos que foi designado uma audiência de instrução e julgamento. Também tem um caráter dialético ali. Então, se nós tivermos uma testemunha, a parte autora arrolou uma testemunha. O juiz passa a palavra para o advogado, a parte autora fazer as perguntas, aí depois tem que passar a palavra para o advogado da parte, o advogado da parte demandada fazer as perguntas. Terminou ali a produção da prova oral, aí entra na fase das alegações, as alegações finais pela parte autora, alegações finais pela parte demandada. É só aí que o juiz ou a juíza vai tomar a decisão. Então, o caráter é dialético, porque quando a decisão vai ser tomada, já houve manifestação, ou pelo menos a oportunidade de manifestação, de ambas as partes do processo. E todos os argumentos relevantes para o caso devem ser considerados para que a decisão seja tomada. Inclusive, há um recurso, o recurso de embargo de declaração, e uma das finalidades desse recurso é suprir a omissão da decisão quanto à fundamentação. E uma hipótese de omissão é quando não são levados em consideração argumentos relevantes. Suponhamos que, em determinado caso, um juiz ou uma juíza se limite a reproduzir os argumentos da parte autora, tal como mencionados na inicial, e simplesmente não dá em consideração nada do que a outra parte diz. Aí é uma omissão. Quanto à fundamentação, que fere o caráter dialético da construção da decisão judicial. Então, até já tive a oportunidade de reunir com
os advogados e advogadas. Lá no fórum, no início quando eu comecei o exercício, eu e outros 3 colegas juízes começando aqui em Porangatu, né, eu entendo, assim como um grande processualista italiano, chamado Francesco Carnelucci, ele tem uma frase, que é a seguinte: o advogado é o primeiro juiz da causa. Porque o advogado ele tem o contato com o cliente. Então ele recebe o cliente no escritório. Eu fui advogado, né? Então ouve o cliente, aí vai interpretar, a maioria das vezes o cliente ele não tem o conhecimento jurídico. O cliente vai chegar, olha, eu quero um pedido condenatório, eu quero um pedido declaratório, um pedido constitutivo. Não, você vai ouvir aquela história para saber qual vai ser a pretensão. Então, a primeira avaliação é feita pelo advogado, ou pelo advogado. E aí vem a petição inicial. A petição tem que ter um pedido, pelo menos um. E esse pedido tem que ser fundamentado também. Deve decorrer logicamente do fato e do direito. Então, quando essa petição é bem feita, ali já tem um projeto de sentença. Porque se o pedido for julgado procedente, os argumentos estão ali. A contestação também, quando enfrenta aqueles argumentos relevantes, aquilo ele vai ajudar muito na hora de fazer de tomar a decisão judicial, na hora de fazer a sentença. Então, nessa construção dialética, porque leva em consideração os argumentos apresentados por ambas as partes. E esses argumentos, não há necessidade desses argumentos serem desenvolvidos de forma muito extensa. Se o argumento é desenvolvido com objetividade, clareza e concisão. Clareza, objetividade e concisão. Isso ajuda demais na tomada da decisão judicial. Porque nós mencionamos qual é a realidade do trabalho judicial aqui no Brasil. É que o juiz vai tomar dezenas e às vezes mais de 100 decisões em um único dia. Então, se o argumento está sendo desenvolvido naquele processo com objetividade, clareza e concisão, aí vai tornar mais rápida aquela decisão. Então, se alguma pessoa pensar assim, bom, eu vou fazer uma peça bem longa para mostrar que eu sei muito do direito. Então, eu vou discorrer longamente sobre os aspectos históricos, doutrinários, tudo que eu puder citar para reforçar o meu argumento. Isso provavelmente vai dificultar a apreensão rápida daquela peça. Então, às vezes, menos é mais. Isso aí pode ser para quem está fazendo estágio, já estágio, escritório, ou IPJ. Clareza, concisão, objetividade e enfrentar aquilo que realmente é relevante para o caso. Que vai ajudar na parte da construção dialética da decisão. Outro aspecto. Uma parte muito importante do processo, quando ocorre a audiência. Há vários processos que não podem ser julgados sem audiência. Então, se for necessário ouvir uma testemunha, é um processo em que se busca o reconhecimento depois da dissolução da união estável e a partilha dos bens. O Código Civil diz que a união estável é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.
Já houve uma decisão do processo, que é a decisão saneadora, que diz, olha, toda vida antes de uma audiência, uma vara civil, lá tem lá uma decisão saneadora. Aí a decisão saneadora vai dizer quais são os pontos controvertidos. Pontos controvertidos são aqueles pontos em relação aos quais não há acordo entre as partes. A Ariane, que é a nossa secretária de audiência, ela tem uma habilidade de estimular a solução processual do conflito, e eu agradeço imensamente isso. Até porque o Código de Processo Civil diz que todos os advogados, juízes, promotores, todos os profissionais de direito devem favorecer a solução consensual do conflito. Porque quando a solução é consensual, as próprias partes estabelecem a decisão. Não precisa de um terceiro estranho às partes para impor uma decisão que a qual elas próprias poderiam chegar. Mas há casos que não há o acordo, aí alguém tem que decidir. E nesse caso vai ser o juiz. O juiz decidir, aí tem lá os pontos controvertidos. Aí veja, é interessante, na construção dialética da decisão judicial, que é esse aspecto colaborativo dos argumentos, é interessante que as perguntas sejam sobre aqueles pontos controvertidos. Porque é aquilo que vai ser provado. Então, digamos, tem uma pergunta, às vezes, que não tem relação com aquele ponto controvertido. O Código de Processo Civil até menciona que se a pergunta é impertinente, se a pergunta induz a resposta, ou se a pergunta implica a repetição de outra que já foi formulada. Essas perguntas são, ou devem ser, indeferidas. Aí veja, quanto ao aspecto prático. Aí as duas possibilidades. Digamos que o advogado faz uma pergunta que não está relacionada com o ponto controvertido, por isso é impertinente. E não vai servir para provar nada, porque se não está relacionado ao ponto controvertido, não vai provar nada. Aí pode ser que o advogado vai assim, pela ordem, excelência, a pergunta é impertinente. Aí o juiz vai ter que decidir se defere ou indefere. Mas eu vejo também que muitos advogados não gostam de ficar, interferindo demais na inquirição do outro, porque depois também vão fazer sua inquirição. Aí resta então o juiz interferir. Agora essa atividade também tem que ser feita com muita cautela para não também prejudicar a produção da prova. Porque o advogado pode entender que tem que fazer aquela pergunta, mas às vezes o juiz interfere. E aí tem que ficar lá na ata que foi indeferido por tais razões. Agora, a construção realmente dialética ocorre muito bem quando as perguntas são focadas naqueles pontos controvertidos, e somente naquilo. Porque é o que realmente vai depois ajudar na hora de... Porque fica gravado o depoimento, depois tem que assistir de novo, se a sentença não for proferida em audiência, já não é. Para depois fazer a argumentação. Então, outro ponto relevante que facilita a construção dialética da decisão judicial também é a objetividade nesse questionamento em audiência. Com isso, podemos superar esse ponto da construção dialética. Vou falar de outro aspecto agora, que é o caráter criativo da decisão judicial. Até que ponto a decisão judicial tem algo que vai além do texto da lei? Ou a decisão judicial deve ser uma mera reprodução do texto da lei?
Bom, há diversas respostas para essa pergunta. Eu já mencionei lá os modelos. Se for pelo modelo francês, o juiz deve se ater ao conteúdo da lei. Se for já na experiência da Inglaterra, como a jurisprudência é a principal fonte do direito, então o direito ele vai mudando pela jurisprudência, não é a lei. Então algo vai criando, vai se desenvolvendo. Então eu vou dar um exemplo do direito que vai mudando na tradição anglo-saxã e no lado dos Estados Unidos. Direito à privacidade. O direito à privacidade, ele foi o primeiro artigo sobre esse assunto, é um artigo de 1990, publicado na revista da Faculdade de Direito de Harvard, que é Right of Privacy. O pano de fundo desse direito era que um dos autores ia casar, e aí naquele tempo já havia chamado um jornalismo voltado para celebridades, certo? Então, com aquelas máquinas, típicas de foto, e ele se sentia incomodado com aquele assédio por meio de fotos. Aí ele defendeu o direito a estar só. The right to be alone. O direito a não ser incomodado. Essa é a primeira dimensão do direito à privacidade. E como é que ele foi defender isso aí? Ele buscou na jurisprudência, no artigo, um direito que ele identificou como direito à intangibilidade pessoal. Então, se eu tenho direito à minha integridade física, então ninguém pode violar a minha integridade física, é uma forma de intangibilidade. Eu tenho direito à minha honra, então ninguém pode violar a minha honra, porque existem os crimes contra a honra, calúnia, difamação, há uma intangibilidade física e moral. Aí dessa intangibilidade tem a intangibilidade da privacidade. E depois a jurisprudência acolheu. Não foi uma lei que criou esse direito à privacidade. Então, o caráter criativo lá faz parte dessa experiência anglo-saxã. Aqui no Brasil, durante muito tempo, houve formação legalista dos profissionais do direito. Aquela ideia de que o direito é igual à lei. Se não estiver na lei, se não estiver escrito em um código ou em um texto legal, não é direito. Durante muito tempo houve essa formação. Aí veio a Constituição de 1988. Para citar um grande autor, que foi até meu professor no curso de mestrado, e que nesse ano completa-se 100 anos do nascimento dele, o professor Paulo Lambides escreveu vários livros, mas uma obra que é fundamental é o curso de Direito Constitucional. Aí o capítulo 8, ele fala dos princípios gerais de direito aos princípios constitucionais. E tem uma frase que é o seguinte, que antes a Constituição girava em torno da lei. Porque a Constituição tinha uma finalidade mais política, de exaltação moral, não era o dia a dia das pessoas. Para que a Constituição tivesse alguma aplicabilidade, alguma lei tinha que dar o comando, o complementar à Constituição. A ideia de que a Constituição gira em torno das leis. Então ele fala, se antes a Constituição girava em torno das leis, agora as leis devem girar em torno da Constituição. É realmente essa mudança profunda na compreensão do direito e na prática jurídica. Porque a Constituição prevê diversos princípios.
princípio da igualdade da pessoa humana, está lá no artigo 1º. Princípio terceiro, princípio da igualdade, princípio da solidariedade, um princípio que é tão... tem que ser aplicado em todo caso envolvendo criança e adolescente, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, convém realmente para todo profissional de direito tem que conhecer a Constituição. Certo? A Constituição é necessária. Se é civilista, tem que conhecer a Constituição. Se é penalista, tem que conhecer a Constituição. É possível a pessoa ser um bom civilista e não estudar, digamos, direito tributário, salvo na parte lá de TCD das sucessões. Mas todo profissional de direito tem que estudar a Constituição. E, para dar uma frase do ministro, seu ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, deve acontecer a chamada filtragem constitucional. Quer dizer, todo direito tem que ser filtrado a partir da Constituição. Então, essa atividade principiológica tem uma contribuição criativa do intérprete. E eu posso dar um exemplo. União estável entre pessoas do mesmo sexo. Está no Código Civil? Não, o nosso Código Civil até hoje não foi alterado para prever a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição prevê expressamente que literalmente a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Não. A Constituição até fala que é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras: então, como é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo? Foi por meio da interpretação. Que é um processo de mudança da Constituição pela interpretação. Porque a Constituição, ela pode... Existe uma maneira formal de mudar a Constituição, que é fazer uma emenda. Mas a Constituição, ela não muda somente por meio de emenda. Ela também muda pela interpretação. Em simples, essa decisão do Supremo, que é 2011, e na época eu já era professor, né? Uma das disciplinas que eu na época lecionava, como lecionou por coincidência, direito constitucional. Então, tem lá o acordo, tem um acordo de mais de 200 páginas. A dificuldade da jurisprudência do STF é essa, porque cada acordo é 200 páginas, 300 páginas. Tem que parar uma semana para... É difícil a pessoa ter tempo. Mas na época, infelizmente, eu fiquei curioso, li, certo? Tem lá a fundamentação, é uma fundamentação, sobretudo, baseada em princípios. Princípio da igualdade. A Constituição diz que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos sem preconceitos quanto à origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação. Terceiro, inciso 4. Ora, proibir uma pessoa de formar uma união estável só porque é sexo é uma discriminação que é dada pela Constituição. Tem o direito fundamental à privacidade, direito fundamental ao livre desenvolvimento da pessoa, há diversos direitos fundamentais envolvidos, o que levou a esse reconhecimento. Não foi necessário fazer uma emenda à Constituição. A Constituição não diz que é reconhecida a união estável somente entre o homem e a mulher.
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Se é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, então, pelo princípio da igualdade, deve ser reconhecida a união estável entre dois homens ou entre duas mulheres. Não houve violação do texto da Constituição, porque lá não está a palavra somente. Então, a interpretação, existe a diferença entre interpretação e reforço da Constituição. Na interpretação tem que ser respeitados os limites semânticos. Um autor chamado Hans Kelsen, certamente vocês conhecem, que escreveu várias obras, uma delas se chama Teoria Pura do Direito. E nesse livro ele também trata da interpretação. Hans Kelsen tem um conceito chamado moldura normativa. Moldura normativa é o conjunto de possibilidades de interpretação do texto normativo. Então, o que a gente lê é o texto da Constituição, o texto do Código Civil, o texto do Código de Processo Civil. Aquilo é o texto. Aquilo ainda não é a norma jurídica. Quer dizer, o texto não se confunde com a norma jurídica. O texto é uma coisa, a norma é a outra. E o que é afinal a norma? A norma jurídica é o resultado da interpretação do texto. E como em geral o texto admite mais de interpretação, é possível fundamentar mais uma norma a partir do texto. Por isso que se compreende que há um caráter criativo da interpretação, como o Supremo fez. Em 2011 já fez em diversos casos, como outros tribunais e juízes fazem. A partir da interpretação para chegar a diferentes normas jurídicas. Então, nessa perspectiva, há um caráter criativo. Agora, é um caráter criativo que deve ser limitado pela fundamentação e por esse conceito que o Hans Kelsen menciona, que é o conceito da moldura normativa, o conjunto de possibilidades de interpretação do texto. Então, abordando esse caráter criativo, vou até orar para a pessoa também nos tempos, se eu não consumo demasiadamente a paciência. Superado esse aspecto do caráter criativo, outro ponto que eu queria mencionar agora é a relação entre lei e a justiça. Bom, um aspecto que sempre me encantou no direito e conduziu escolhas profissionais e até a escolha profissional atual e anterior é a busca pela justiça. Eu realmente a justiça é agradável. Quando há uma solução justa, você se sente bem com aquela solução justa. A solução justa traz um contentamento, uma satisfação e uma paz. Certo? Por outro lado, a injustiça incomoda. Pelo menos comigo, pelo menos eu tenho essa sensação. Antes de ser juiz, eu fui promotor de justiça em um período e tinha lá uma função, era júri, né, fazer a acusação em júri. Existe uma coisa que pode incomodar mais do que um promotor, ou um promotor. Uma pessoa matar alguém, quer dizer, tirar a vida e não receber a devida sanção penal por isso, é ou não é uma extrema injustiça se a pessoa realmente matou, certo? Houve, inclusive ela tem todos lá o dolo
e há elementos que indicam a prova. Então, qual é o justo nessas coisas? Se tem a prova, se tem um dolo, o justo é a condenação. Agora, para buscar essa condenação e um negócio, tem que revolver o processo e fazer uma argumentação. Não é só argumentação, tem um aspecto que é um aspecto emocional que tem que ser desenvolvido. Convencer. Exatamente, jurados. São jurados que tomam a decisão. Então, aí eu fui vendo que realmente tinha que trazer algum elemento emocional. Então, assim, os últimos 3 foram 3 condenações, eu não saí com nenhum sentimento de dor por conta de injustiça. Então, a injustiça incomoda. Então, mas até que ponto essa busca pela justiça tem limites? Porque há limites. Vou dar até um exemplo, já que eu falei de júri, dar um exemplo de processo penal. Vamos supor que a pessoa realmente a pessoa matou, certo? Mas suponhamos que a única prova de que essa pessoa matou foi porque ela confessou mediante tortura. Torturaram ao acusado, sabiam que o acusado tinha matado. Mas aí a prova que ele foi torturado foi resultou. Aí nesse caso a prova é ilícita. Então a busca pela justiça tem que ter limites. Porque uma coisa é buscar a justiça dentro do devido processo legal, conforme o Estado democrático de direito, outra é uma busca sem limites. Aí essa busca sem limites acaba se revelando, sem dúvida, arbitrária. E outra questão relacionada entre a lei e a justiça, que eu entendo que é uma aplicação da lei que não deve acontecer, é a pessoa querer alterar o direito posto para chegar a determinada solução. Quer dizer, se não tem nenhum respaldo no texto para aquela decisão, então realmente a pessoa tem que ver o que é que os limites do direito positivo e respeitar no caso concreto. Mas há situações em que há uma margem de interpretação. Aí é possível buscar uma solução justa, ainda que não decorra de um elemento literal. Eu vou dar um exemplo envolvendo o direito civil. O tema sobre divórcio. Bom, muito antigamente não havia nenhum direito ao divórcio, certo? Teve a lei do divórcio na década de 70 que estabeleceu. Aí quando surgiu o direito de divórcio, havia prazo e era necessário, e em vários casos havia discussão sobre culpa, quebra dos deveres conjugais. Também que atualmente, imagina uma audiência hoje em dia, se tivesse como ponto controvertido quebra dos deveres conjugais, né? Como é que ia ser difícil lidar com a audiência? Esse ponto foi superado. Aí a Constituição foi emendada, não há mais prazo. Então a doutrina reconhece, e há diversas decisões judiciais, reconhecendo que o direito ao divórcio é um direito potestativo. Então, o direito potestativo significa que da outra parte há um estado de sujeição. Não é necessário uma colaboração da outra parte para que aquele direito seja respeitado. Isso é um direito potestativo. Então, eu vou dar um exemplo até em outra área. No direito do trabalho, no Brasil, existe demissão sem justa causa. Certo? O empregador ele pode demitir e, do outro lado, existe um estado de sujeição. Veja, se o direito ao divórcio é um direito potestativo,
existe alguma razoabilidade em não permitir que ele seja deferido inteiramente, porque há uma certa discussão quanto a isso. Há quem entenda que tem que haver a outra parte tem que ser citada para depois avaliar se consegue. Mas se é um direito potestativo e é um estado de sujeição, às vezes a outra parte até demora para ser citada, não é encontrada, e a outra pessoa quer se divorciar. Daí porque, buscando uma solução mais justa, a pessoa pode compreender, mas claro que respeito o entendimento tipo contrário, mas a pessoa pode entender que já pode ser deferido liminarmente a partir da Constituição Federal. Porque o CPC tem que ser interpretado com base na Constituição. E não é a Constituição que tem que ser baseada, tem que ser interpretada com base no CPC. O CPC tem que ser interpretado com base na Constituição. E, inclusive, o próprio Código de Processo Civil, o artigo 1º, diz que tem que ser interpretado conforme os valores fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, respeitar esses limites semânticos. E, invocando a Constituição Federal, é possível buscar soluções justas dentro do Estado democrático de direito e de maneira fundamentada. Aí isso nos leva ao próximo ponto, que é o último antes da conclusão, que é uma pergunta de teoria da argumentação jurídica, que foi formulada por alguns autores como Robert Alex, tem a teoria da argumentação jurídica, tem outros autores da teoria do direito, como o Dworkin. Existe mais de uma solução correta para o caso. O Dworkin defende que para todo caso existe uma única solução correta. E faz referência a uma figura que ele chama de jurista Hércules, em inglês ele fala lawyer. Lawyer pode ser traduzido como advogado, como jurista. Algumas pessoas traduzem como juiz Hércules. O jurista Hércules é aquele que vai conhecer todo o direito, inclusive como o Dworkin era americano, norte-americano, estadunidense, da tradição anglo-saxã, então a jurisprudência é a principal fonte do direito. Então, vai conhecer toda a jurisprudência para chegar àquela única solução correta e com base em princípios, porque o Dworkin também reconhece que princípios são normas jurídicas. Ele defende essa tese da única solução correta. Aí já outro autor, que é o Alex, desenvolve a teoria discursiva da argumentação jurídica, ele diz que existe a possibilidade de mais de uma solução correta para um caso. Bom, considerando que há no direito em geral interpretações razoáveis, mais de uma, e tendo esse caráter dialético, pelo menos na minha concepção, tendo a considerar que existe mais de uma solução correta para um caso, existe mais de uma solução plausível. Daí que é importante essa atividade de argumentação feita pelas partes, que depois influenciam na tomada da decisão judicial, já que a decisão deve ser uma decisão que leve em consideração esses argumentos, tendo em vista esse caráter de construção dialética já mencionado. Então, a título de conclusão, lembrando os pontos, como a decisão judicial deve ser tomada, de acordo com a Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. As decisões judiciais tomadas na prática, em geral, os profissionais do direito dedicados
trabalho de julgar os processos, o juiz e a juiz, lidam com centenas de processos diariamente, tem que analisar esses processos com rapidez e sem prejudicar a qualidade da decisão. Então, é uma tomada de decisão que tem que primar por essa objetividade. Quanto ao caráter dialético, o caráter dialético é inerente, porque o processo tem a atuação de diversos profissionais de direito, e esses profissionais, ao fazer uma argumentação por escrito, oralmente, com clareza, objetividade e concisão, ajudam enormemente na tomada da decisão judicial. A decisão judicial que não é a mera reprodução do conteúdo da lei, mas que tem um caráter criativo, já que o texto jurídico não é a norma resulta da interpretação do direito. A busca de uma solução justa é uma preocupação permanente na tomada da decisão judicial, porque limites semânticos. A busca da solução justa não pode considerar as possibilidades de interpretação do texto, porque nesse caso a decisão seria arbitrária. E do ponto de vista prático, e também há fundamentos teóricos, é defensável a possibilidade de mais de uma solução correta em cada caso, o que se relaciona ao caráter dialético da construção da decisão judicial. Então, feitas essas considerações, a exposição, e muito obrigado pela atenção de todas e de todos.